Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Carlos, nosso compastor, homem de Deus. Deus tem usado a vida dele na internet, aqui nesta igreja, no Brasil. O pastor Carlos é muito conhecido, viu, irmão? Toda hora tem um da Inglaterra, um do Japão. Rapaz, nós estamos como famosos aqui na igreja e não sabemos. É o cara. Deus continua te abençoando, pastor Carlos. Ele tá bonitão, não tá? Ele tá querendo me humilhar, mas eu vou. Não aceito nenhum pastor mais bonito que eu aqui não, velho. Glória a Deus, graça e paz, gente. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 38 e versículo 1. Jó 38, 1. Deus seja louvado pela vida dos nossos pastores. Mais uma vez, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês que veio, que estão aqui, aqueles que estão em casa. Que Deus abençoe vocês de forma abundante e poderosa. Glória a Deus. Jó capítulo 38, nós vamos fazer a leitura do versículo 1. Diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Fecha os teus olhos, diga comigo assim, ó: eu quero ouvir a voz de Deus. Diga assim, ó: de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Se você pode, senta adorando e senta glorificando o nome de Jesus. Se pode, aplaude a Ele. A honra é para Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele, é tudo para Ele. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa manhã sobre os ventos da vida e os ventos que sopram sobre a nossa vida diariamente. E às vezes muitos de nós colocamos a culpa no vento, no diabo, quando talvez o vento foi permissão ou permissividade de Deus para mudar alguma coisa na minha vida e na sua vida. Eu acho que eu já disse aqui, e nós usamos, eu falo nós, mas senso comum de gente no geral, nós usamos uma linguagem já figurada, uma linguagem já para decifrar o vento, achando que todo vento é ruim. Por exemplo, uma palavra figurada que dá a ideia de outra coisa. Quando você fala para alguém, a paz do Senhor, varão. Por que a gente fala varão? Porque é uma figura de linguagem ligando a um homem de Deus, a um anjo na Bíblia Sagrada. Quando você fala para alguém, a paz do Senhor, vaso. Por que a gente fala vaso? É uma figura de linguagem mediante o que Deus falou para Jeremias, quando Deus disse: desce à casa do oleiro e lá vou fazer de vocês como vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então a gente faz a figuração de linguagem, atribuindo a ideia de uma resposta para dar a ideia de uma outra coisa, mas no mesmo sentido. E o vento? Nós utilizamos o vento da mesma forma. Quando você encontra alguém e você pergunta: a paz do Senhor, varão, varoa, ungida, servo de Deus, como é que você está? E ele responde: pastor, estou passando por um vento. Automaticamente a gente pensa que ele está passando por uma luta, por uma prova. Mas por que a gente associa o vento à luta e à prova? É aqui que eu queria discorrer isso aqui com você rapidinho, para a gente entender que a multiforme de Deus de linguagem, ela é infinita. Deus certa vez usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou vento para falar com vários homens, várias pessoas na Bíblia. E um desses ventos que Deus usou foi Jó. A Bíblia fala de vento do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de muitos tipos de vento. Repare que no capítulo 38 que nós lemos aqui,
olha o que o texto está dizendo. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Dependendo da versão bíblica, é dentro de um vento. Por que Deus respondeu Jó dentro de um vento? Ou numa linguagem de vento? A gente precisa entender o capítulo 1 até o 38. Porque do primeiro capítulo de Jó ao 38, Jó é crente. É tão verdade que o diabo fala para Deus: deixa eu tocar nele. Deus analisa, Deus permite, e o diabo começa a tocar naquilo que Jó tinha, nos bens, nos filhos, nas jumentas, e não jumentos, porque jumentas é mais cara que jumentos, camelos, os bois, filhos e filhas, e Jó continua crente, Jó continua firme, Jó não perdeu a esperança, porque na ideia do diabo é o seguinte: se eu tiro o emprego, ele sai da igreja. Se eu tiro os bois, ele sai da igreja. Se eu tiro o carro, ele desvia. Se eu tiro a matéria, ele murmura. Porque no pensamento do diabo é o seguinte: aquilo que Deus está te dando nessa terra como dinheiro, se o diabo tocar, vai provar onde está o nosso coração. Na cabeça do diabo é o seguinte: se eu fazer esse carro dele bater numa mureta, ele murmurar, ele me dá legalidade. Na legalidade eu entro, eu arrebento com tudo. Na cabeça do diabo é o seguinte: se eu criar uma situação com o ímpio para fechar a porta do emprego, ele vai falar mal. Quando ele falar mal, eu entro, porque o diabo entra na legalidade. E se ele entra na legalidade, ele destrói tudo. O diabo tira os bois, Jó está dando glória. Tira as jumentas, Jó está dando glória. Por quê? Porque o diabo trabalha com o que nós falamos e o que foi feito no passado. O diabo não trabalha com o futuro, ele não é onisciente. Então por isso que às vezes você pode pensar como derrotado, você pode agir como derrotado, mas você não pode falar como derrotado, porque quando a pessoa fala assim: essa vida minha não presta, eu não sei, eu não estou aguentando mais, o diabo fala: é isso que eu quero, ele não está aguentando, eu vou colocar uma pressão sobre ele, e começa a colocar pressão. Porque o diabo está tentando Jó, na cabeça de Jó, na mente de Jó. Aí um momento Jó está no meio da prova, Jó vai levantar a cabeça para os céus, e o diabo está pensando: agora ele vai falar mal de Deus. Só que Jó levanta a cabeça e vai dizer: mesmo que ele ainda me mate, todavia eu esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação. O diabo continua pensando: esse miserável não desiste, esse miserável não vai parar não. O diabo vai lá e está com as chagas em Jó, cheio de lepra, coçando, sem filho, sem boi, sem dinheiro, sem jumenta, sem tudo, na prova, lascado, arrebentado. O diabo está pensando: agora ele murmura. Aí por um momento de novo, Jó levanta a mão para os céus, o diabo está dizendo: vai, fala mal, vai, murmura, fala mal mesmo. E Jó está com a mão levantada e ele vai dizer: eu sei, primeira pessoa de autoridade e confiança, ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para me defender. Jó está dizendo: a minha expectativa de cristão não está pautada no emprego que eu tenho, no dinheiro que eu tenho, no carro que eu tenho, na casa que eu tenho, não. Jó está dizendo: eu sou crente porque eu sei em quem eu tenho crido. Jó está dizendo para nós: a sua confiança tem que estar no Senhor. Dá um toque em alguém, diga para ele: confia no Senhor. Diga para ele aí. Isso é forte isso aqui. Agora olha o que Jó, aí do capítulo 1 ao capítulo 38, Jó está falando o seguinte: Deus, o que está acontecendo? Pai, usa alguém. Repare que Deus não usa profeta, Deus não usa profetisa, Deus não usa jumenta para falar com Jó, Deus não usa nada. Deus trava os céus. Isso aqui é a aula que Deus está dando para Jó, ensinando para nós. Tem hora que você vai orar, jejuar, clamar, chorar, levantar de madrugada, fazer o que você quiser, e Deus não vai responder, porque Deus não é obrigado a responder tudo que a gente pede no tempo que a gente pede. Quer ver um exemplo disso? O silêncio de Deus fala mais que muitas palavras.
Às vezes o silêncio de Deus vem para trazer a cura que você precisa, vem para trazer a resposta que você precisa, vem para abrir a porta que está fechada no silêncio, porque no silêncio Deus trabalha, Deus molda, Deus costura, Deus faz cirurgia. O bisturi de Deus não é no barulho, é no silêncio. Se você entrar numa clínica de cirurgia, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é o seguinte: coloca a touca, coloca o avental, coloca a luva, coloca a roupa todinha e, por favor, faça silêncio, porque nós estamos em cirurgia. Ninguém faz cirurgia fazendo barulho. Tem hora que Deus está dizendo: eu vou fazer uma cirurgia em você, mas no silêncio. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Só vai adorando, porque enquanto você adora aqui, eu faço o que tem que fazer aqui em cima para o meu nome ser glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Beleza, Deus não respondeu a Jó. E agora a resposta de Deus para Jó não vai vir num churrasco. A resposta de Deus para Jó não vai vir no meio de uma festa. Olha como que vai vir a resposta de Deus para Jó: no meio de um vento. Grave isso aqui. Talvez eu não vim pregar para todo mundo nessa manhã, mas eu estou pregando para 2, para 3, mas pega essa palavra. Os ventos da vida não vêm para destruir você, mas vêm para mostrar quem somos nós diante de Deus. E grava isso. Às vezes a resposta que você precisa, ela vem na prateleira da vida disfarçada de luta. Às vezes a resposta que você precisa, ela vem disfarçada no meio de um vento. E você está pensando que é o diabo, e não é o diabo, é Deus que está dizendo: eu estou permitindo isso para você mudar a tua visão, o teu comportamento, mudar a tua estrutura, mudar o seu andar, o seu estilo, porque se Deus não permitisse, você ia continuar na mesma vida, o mesmo estilo, a mesma falácia, a mesma coisa, não ia mudar nada. Aí Deus está permitindo. É tão verdade que depois disso, a Bíblia, olha o que Jó vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, só que hoje os meus olhos te contemplam. Olha o que Jó está dizendo para nós. Jó está dizendo: eu era crente de ir para a igreja, eu era crente de cantar na igreja, eu era crente de estar lá, só que hoje eu tive uma experiência nova que eu nunca tive. Jó está dizendo: eu te conhecia de ouvir falar, porque o pastor falava, os obreiros falavam, só que depois desse vento agora eu sei quem é o Senhor na minha vida. Oh glória! Deus está dizendo para alguém nessa manhã: eu estou permitindo para você entender o que eu quero de você. Não é para você tirar os teus pés dessa terra, não é para você tomar decisão precipitada, não é para você agir trocando os pés pelas mãos. Papai está dizendo: espera, porque eu estou trabalhando no silêncio. Segundo personagem que Deus permite, Jonas, capítulo 1 e versículo 4 do livro de Jonas. Se você ler o capítulo 1 do livro de Jonas, ele não ora, está na Bíblia. Jonas vai orar no capítulo 2. No capítulo 1 de Jonas, é um livro pequeno. Deus fala para ele: vai para Nínive. Ele foge. Aí ele entra num barco sem orar. Aí a Bíblia vai dizer: e Deus enviou um forte vento. Não foi o diabo não, foi Deus. O camarada está dormindo lá no porão, o pau está quebrando lá em cima do barco, os marinheiros estão jogando sorte para ver quem é. Quem foi que... a culpa é de quem? Por que está acontecendo isso? Agora eu aprendo uma coisa forte com Jonas para nós aqui. Por que os marinheiros lançaram sorte? E a sorte caiu em quem? Em Jonas. Sabe por que eles lançaram sorte? Porque quando a pessoa não tem uma vida de oração, ele é obrigado a contar com a sorte. Porque se os marinheiros fossem homens de oração, quando Jonas chegasse no barco dele, eles iam perguntar: quem és tu? Ah, eu sou Jonas. E aí, tu está indo para onde? Jonas ia dizer assim: não, eu estou dando uma fugidinha de Deus, eu quero ir com vocês para qualquer lugar. Se o camarada ora, e se eles estivessem orando, discernimento, eles iam falar o quê? Tu está fugindo de Deus e quer entrar na minha vida? Vaza para lá, rapaz. Está ficando maluco? Porque às vezes a gente está abrindo a porta da nossa casa, do nosso carro, da nossa comunhão, do nosso projeto, daquilo que Deus colocou na nossa mão, para pessoas que estão fugindo de Deus, de um propósito, e foi a pessoa chegar na sua vida, começou a criar uma turbulência, uma situação complicada.
Foi começar a enrolar com aquela menina, o namoro desandou, a vida com Deus. Foi enrolar com aquele homem, não quer mais vir para a igreja, porque o homem está tirando você de ideia que Deus não existe, que igreja não é bom. É os ventos que a vida vai permitindo, os ventos contrários nesse sentido, porque a pessoa não ora. Jonas está fugindo da oração, e Deus vai fazer o quê? Linguagem celestial, permite o vento vem, os marinheiros pegam Jonas e joga para fora. Pega isso aqui é uma chave para nós. O grande problema que muitas pessoas sofrem por deixar o Jonas no barco da vida é porque tem medo de lançar o Jonas para fora do barco, porque são bonzinhos demais em falar não, e quando nós não falamos não, o Jonas entra e faz festa no barco da nossa vida. Só que pega essa palavra, para cada Jonas fujão, Deus já tem um peixe esperando para tratar com ele. Quando você tira ele do barco da sua vida, eles estão pensando, o cara morreu, Jonas morreu, já era. Deus está dizendo, não tem prazer na morte de profeta, vou enviar um peixe, só que o peixe vem por baixo, ninguém está vendo, oh glória a Deus. O peixe, ninguém está vendo o peixe. Eles estão achando que Jonas morreu, o peixe engole Jonas. Aí agora começa o tratamento. Por quê? Porque dentro do peixe não tem pastor para ajudar. Dentro do peixe no Wi-Fi não pega. Dentro do peixe não tem amigo para te socorrer. Dentro do peixe não tem ninguém para te dar as mãos. Dentro do peixe é você e Deus. Só você e Deus. É por isso que às vezes Deus permite uns ventos na nossa vida para nos colocar dentro de alguns peixes. Porque você está dizendo, eu estou perto de tanta gente, estou longe ao mesmo tempo. Não é que o povo está longe, é tratamento de Deus com você, você não está vendo. E se eu colocar minhas mãos onde Deus está tratando, Deus vai pegar eu também. Se eu colocar meus pés onde Deus já está com os pés dele, cuidando, tratando, mexendo, é igual gente que fala assim, pastor, ora por mim, eu estou passando uma prova. Aí a gente na inocência fala assim, vamos orar. Deus, tira a prova dele, Jesus, acalma a prova dele, Senhor. Pai, honra ele, tira ele dessa prova. Eu imagino o canal Céu e Terra Aberta, Deus está dizendo, ô Carlos Maia, só ora por misericórdia, mas não envolve na prova não, porque sou eu que estou tratando com ele, viu? Deixa eu com ele, viu? Não envolve não. Às vezes a gente quer orar para o Jonas que Deus está tratando. E qual foi a forma que Deus usou? O vento. Agora interessante, capítulo 1, pode olhar depois, Jonas não ora. Capítulo 2 de Jonas, aí o capítulo 2 começa assim, e orou Jonas a Deus. Por quê? Depois do peixe. O final do capítulo 2 vai dizer o seguinte, e Deus falou ao peixe, e Deus não falou com Jonas. Por quê? Porque o capítulo 2 Deus fala com o peixe, porque Deus dá ordem àquilo que ele permitiu para parar na sua vida, para ver se é verdade a mudança que você está falando que tem. Capítulo 2, ele ora. Capítulo 2, no último versículo, Deus fala com o peixe vomita ele. Quando vomita ele, aí Jonas entende o propósito. Eu vou dizer para nós, irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para falar isso. Não fuja da responsabilidade do propósito de Deus na sua vida. Porque quem sabe na tentativa de você fugir do propósito de Deus, você pode acabar dentro de alguns peixes da vida, e não somos nós que decidimos o tempo que você fica. Quem decide o tempo de entrar e sair dos peixes da vida é o próprio Deus. Talvez Deus te chamou para um propósito, você está desvinculando o seu propósito, fingindo que não sabe. Meu irmão, nós fomos chamados para falar do Evangelho, falar de Jesus. Nós fomos chamados para onde a gente passar, meu irmão, espirrar Cristo no povo. Aonde a gente passar, o povo falar assim, ali vai um crente, ali vai uma mulher e um homem de Deus. Fomos chamados para quando a gente chegar no mercado, dar um bom dia, um morning, um afternoon, um good night, alguma coisa. Você vai, tudo bem? Se a pessoa fala, não está bem não, é a chave que você precisa para falar de Jesus para ele. Nós somos chamados para quando a gente andar na rua, as pessoas passar para o nosso lado, para pegar na nossa mão, porque a presença de Deus está na nossa vida. Nós não podemos fugir da responsabilidade. Oh glória, Deus está falando ao teu coração, faça o teu propósito pessoal nessa terra, mas não perca o maior propósito que eu coloquei no teu coração, que é
falar do Evangelho, falar de Cristo, porque se não falar, Deus pode permitir uns ventos na minha vida e na sua vida. Quem pega essa palavra em nome de Jesus? E Jonas entende. Depois de quê? Do vento. Então não espere o vento para entender o que você já sabe. Não espere o vento para entender o que você já sabe. Outro vento que Deus vai usar, está na Bíblia, Êxodo capítulo 14, versículo 21. A forma que Deus vai abrir o mar vermelho é com vento oriental. Vamos viajar na Bíblia um pouquinho, rapidinho, a gente já volta no texto. Que vento oriental é esse? Esse vento oriental é o mesmo vento que Faraó, ele teve um sonho lá no livro do Gênesis, quando ele disse: eu tive um sonho de um vento oriental que passava e queimava as plantações. Por quê? Porque o vento oriental é um vento quente, é um vento que não tem umidade. Então onde esse vento passava, ele queimava. Olha isso, olha as chaves bíblicas, que a Bíblia não tem ponto sem nó. Deus falou para Moisés: o povo vai passar no mar vermelho a pés enxutos. Está na Bíblia. Como que passa no meio do mar com pés enxutos, irmão? Olha que coisa maluca. Se é água, se é lama, se é barro, se é lodo, como é que passa com pés enxutos? Esse vento oriental é um vento quente. Moisés levanta a mão aqui, o vento começa a soprar de lá para cá. Olha isso. Nem sempre o que você pede vai vir de onde você está, vai vir no reverso que você não está vendo. E o mar vermelho vai levar uma noite para abrir. A única parte na vida que eu vi o mar vermelho se abrindo assim online foi na Rede Record, nos 10 mandamentos. Mas tirando os 10 mandamentos na Bíblia, levou uma noite para abrir. Ou seja, tem um momento que você vai estar adorando aqui com a mão levantada, dizendo: Deus, acalma esse vento, que prova é essa? Meu marido, minha mulher, meus filhos. Você não está vendo nada, mas enquanto você está com a mão levantada aqui, Deus está trabalhando do outro lado, vindo para a sua direção, sem que você veja. Então, é por isso, oh glória, deixa eu ligar um negócio que veio aqui. É por isso que o salmista diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Moisés levanta a mão e levou uma noite, oh glória. No outro dia o mar vermelho já está se abrindo. Por que o salmista, vamos lá em Salmos, por que o salmista disse isso? O salmista estava dizendo: tudo na vida é tempo, não tem noite que dure para sempre, não tem dia que não termine. A noite entra, o dia sai, o dia entra, a noite chega. O salmista estava dizendo: entenda os processos da vida, porque quando você entende tempo, espaço, circunstância e propósito, muita coisa muda na minha vida e na sua vida. Voltamos ao texto de Êxodo. Aqui em Êxodo 14, 21, Deus está dizendo para Moisés: levanta a mão. Ele levantou a mão. Por que levanta a mão? Porque levantar a mão é sinal de autoridade. Vamos voltar um pouquinho no texto na Bíblia. Lembra quando Moisés estava sentado, cansado, aí tinha 2 homens do lado dele, Ur e Arão. Aí quando a mão baixava, Israel perdia. Ele estava com a mão cansada, meio fadigado. Aí, oh glória a Deus, o Arão vinha e levantava a mão de Moisés. Quando ele levantava a mão, eles venciam a batalha. Cansava, perdia. Levantava, vencia. Cansava, perdia. Levantava, vencia. Que isso, pastor? Tem hora que a gente tem que usar a autoridade de Deus na nossa vida. É chegar na sua casa, irmão, com a mão estendida e dizer o seguinte: a minha semana vai ser de milagre em nome de Jesus. É sair de um culto como esse dizendo para nós mesmos: os meus filhos serão mais que abençoados, a minha empresa, os meus negócios, não vai prevalecer inveja, palavra contrária, o nome do Senhor será exaltado. Profetiza sobre a crise, porque tem uma autoridade de Deus sobre as tuas mãos e sobre a tua vida. Oh glória. Pensamento lógico, bíblico e raciocínio humano. Vem comigo. Deus falou: pés enxutos. Então o mar tem que estar seco. Vento oriental, vento quente. Então quando o vento sopra de lá para cá, o vento vem fazendo isso, ó. Vem abrindo o mar e vem secando a terra. O vento vem soprando, abrindo o mar e secando a terra, porque ele é um vento quente. É um vento que não tem umidade, então ele vem secando. Deus falou que eles passariam a pés enxutos, sim ou não? Sim.
Por que tem que passar pés enxutos? Porque crente não deixa lama nos pés. Crente não pode andar com lama nos pés. Crente deixa marca. Quem foi que disse isso? Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 14. Jesus disse: quando você for numa casa que não te receber, bata a poeira dos pés e vaza, vai embora. Por que Jesus disse isso? Está dizendo: crente não anda com lama, crente anda com poeira. E se está seco, seco não faz lama, seco faz poeira. Então nós vamos passar pés enxutos, porque é para cumprir a promessa de Êxodo que eu fiz para vocês. E o mar vermelho se abriu. E qual foi a linguagem? Vento. Dá um toque a alguém, diga para ele assim: esse vento tem propósito de milagre. Diga para ele aí. Oh glória. Eu juntei os dois para ganharmos tempo. Eu falei de Faraó, que foi o vento oriental. E, para a gente finalizar, os pés enxutos, que Deus abriu o mar vermelho, Deus permitiu o vento. Foi um vento com Faraó, foi um vento no mar vermelho, e foi um vento para cumprir a promessa de pés enxutos. Às vezes, alguns ventos, a gente precisa entender o porquê. No meio do vento, uma dica: calma. Respira fundo e procure entender o que está acontecendo. O diabo vai tentar colocar culpa, vai tentar dizer para você: está vendo? Está vendo de novo? Você vai fazer o que lá? O diabo vai tentar colocar culpa. Aí Deus está dizendo: acalma, porque eu vou te mostrar algo que você não viu. Lembra do episódio de Atos capítulo 27, versículo 15? Quando Paulo está dentro do navio sendo levado para Roma, para César, para ser julgado. E dentro do navio, a Bíblia diz que Deus permitiu um vento. E naquele vento Deus trouxe salvação, transformação e alteração de rota, de tudo. Muitos estavam pensando: Paulo, nós vamos morrer, vai destruir tudo. Só que na verdade não era, tinha um propósito definido ali naquele vento. Quem sabe essa manhã Deus te traz nessa casa e Deus está dizendo ao teu coração: sai daqui crendo na minha palavra sobre a tua vida. E mais do que isso, se vier luta, se vier vento, se vier dificuldade, maior é a palavra de Deus do propósito que está no seu coração. Que se alguém te disse que servir a Deus é ser isento de luta, enganou, é porque não leu a Bíblia toda. O próprio Cristo falou para nós: olha, fica tranquilo, aqui no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outras palavras, eu estou com vocês, fica tranquilo. Qual que é a diferença entre o ímpio e o cristão? Porque o ímpio, na hora da dificuldade, ele não sabe o que fazer com os ventos da vida. E ele sai, larga de tudo, dá tiro na cabeça, se mata, some, vai embora, faz besteira. O crente não, o crente na hora da luta, do vento, ele dobra o joelho, ele faz jejum, ele perde o conselho. É por isso que o diabo fica doido com você. Já pensou um negócio? Por que o diabo é doido para te destruir? Já parou para pensar? Porque o diabo errou uma vez e não teve jeito para ele. Aí quando o diabo vê você errando diariamente, como todos nós somos pecadores, que o diabo vem tocar em nós, aí Jesus entra e fala assim: toca nele não. O diabo fala: para aí, ele errou, ele pecou. Aí Jesus está dizendo: ele está guardado e protegido debaixo da minha misericórdia. Por que o diabo fica endemoniado, literalmente, com isso? Porque o diabo errou uma vez e não teve jeito. Então quando ele vê você errando, e a palavra misericórdia na Bíblia, ela vem do latim misericardius, que é a junção de duas palavras juntas, dá a ideia de colocar um miserável dentro do coração. Por isso que cardiologia, cardiograma, cardiopatia, tudo que está ligado a cardio está ligado a coração. Quando Jesus está dizendo misericórdia, está dizendo: fica, não mexe neles, porque eles estão guardados e protegidos dentro do meu coração. Mas para aí, não pode, porque a minha graça está sobre eles. Para eu finalizar, eu estava lendo um livro aí para aplicar essa mensagem aqui. Eu vi um negócio muito interessante. E o livro dizia, eu falo até o tema do livro. O livro chama Qual é a Sua Obra? Eu estava lendo uma parte desse livro. Esse livro conta a história dos romanos, muito interessante. E os romanos tinham uma mania de dar nome para tudo, para tudo.
Eles saíam a pé, do chão, de barco, navio, eles davam nome a tudo. E nesse livro conta que eles estavam navegando nas embarcações deles, e quando eles entravam no barco entre setembro e dezembro, os romanos descobriram que tinha um vento que soprava mais forte. Então as embarcações deles entre setembro e dezembro e chegavam mais rápido no objetivo deles. Aí o que eles fizeram, como dava nome para tudo, eles deram um nome naquele vento. Olha o vento, olha o mistério. Eles deram um nome para aquele vento. E qual foi o nome que eles deu para o vento? Obiportus, do latim transliterando, significa oportuno e oportunidade. Ou seja, a palavra vento, ela nasceu dentro de uma oportunidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem momento na minha vida e na sua vida que tem vento que é para gerar oportunidade na sua vida. Tem vento que o diabo está pensando, eu vou matar ele agora. Deus está dizendo, não vai, porque no meio desse vento eu vou gerar uma oportunidade para ele. O diabo está dizendo, agora eu destruo essa família. Deus está dizendo, não vai, eu vou permitir um lanche, um jantar, ele vai ter mesa com alguém, na mesa eu vou dar uma chave de milagre para ele. E aí Deus te coloca com gente que você nunca teve, Deus te coloca em conexão com gente que você nunca teve. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Quem sabe essa manhã, fica de pé comigo, essa manhã Deus está dizendo ao teu coração, acalma o teu coração, sossegue a tua alma. Deus está dizendo para alguém, acalma o teu coração e sossegue a tua alma, porque eu estou cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Fecha os teus olhos por um minuto, fecha os teus olhos. Fale com Deus por um minuto. Você pode falar com Deus por um minuto, isso. Talvez você entrou com o coração ferido, machucado na alma, ferido na alma, precisando decidir, resolver sua vida. E essa manhã papai está dizendo, resolva hoje, decida hoje. É noite de renovar as alianças, é noite de recarregar as baterias, é noite de você sair daqui alegre, alegra o teu coração. O diabo está tentando colocar tristeza, alegra o teu coração. Porque, pastor, tu está vivo, tem saúde, está em paz, está na igreja e o nome do Senhor está sendo glorificado. Vai por um minuto, fale com Deus. Isso, por um minuto, fale com Deus. Ele tem a resposta. Isso. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Vai por um minuto, isso. Abre a sua boca e adore o nome de Jesus. É manhã de renovo, é manhã de avivamento, isso. É manhã de alegria. Perdeu Satanás, perdeu. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Oh glória, oh Espírito Santo. Eu estou sentindo a graça, eu estou sentindo a presença, isso. Ele tem fogo nos olhos. Oh Espírito da verdade, levanta sua mão para o céu comigo. Segura isso, já fica aí segura. Já vou devolver, levanta sua mão para o céu comigo. Repete comigo assim, ó, eu creio. Não diga assim, ó, eu creio. A minha semana, diga assim, ó, o meu mês, diga assim, ó, a minha casa é do Senhor Jesus. Diga assim, ó, eu rejeito toda inveja, toda tristeza, toda seta. Diga assim, ó, eu rejeito em nome de Jesus. Se você pode mesmo, aplaude adorando e adora aplaudindo, aplaude adorando e adora aplaudindo. Isso, se você pode, adore o nome de Jesus. Isso, por 30 segundos, isso. Ele tem. Isso. Podes morar. Oh Espírito Santo. Segura,
olha só, olha para mim. Grave essa palavra no seu coração. Talvez você está aqui dentro, não é evangélico, está afastado, está em cima do muro. Resolve sua vida, decide sua vida. Não é tempo de você esperar o que não pode ser esperado. É tempo de decidir o que já está selado no seu coração. Só tem 2 reinos, céu e inferno. Ou você morre com Deus ou você morre com o diabo. Não tem meio termo, não tem meio caminho. Nós precisamos resolver a nossa vida e decidir sua vida. A nossa igreja está crescendo, a nossa igreja tem uma visão para ir para o céu, tem uma visão para você desenvolver, tem visão para os seus filhos. É inadmissível a gente ficar esperando Deus fazer alguma coisa. Não, é a gente aceitar o que Deus já tem para nós, é a gente envolver na visão que Deus colocou na nossa vida, e a gente dizer para nós mesmos: eu quero ir para o céu, mas eu quero crescer na terra em graça, em conhecimento, em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda Jesus, a honra é dele, é tudo para ele.